Salve família, boa noite. Espero que estejam todos em paz. Quem puder compartilhar o link da live aí para fortalecer, agradece. Danda, Macuyu no Zambi Macuyu. Pessoal que tá entrando aí, quem puder compartilhar o link da live aí, agradece, beleza? Esperando o Tata Rumbê chegar aí pra gente dar início. Certo, família? Se tiver legal o áudio, vocês falam. Se tiver ruim também, vocês falam. Se a imagem estiver boa, ok. Certo? Domingão. Tá chiando? Vixe Maria. Nem sei o que deve ser que tá chiando. Melhorou aí? Anderson, melhorou aí, meu brother? Deve ser o microfone aqui. Ou pode ser o outro celular também que tá vibrando aqui em cima da mesa. Hoje eu e Tata Rumbê vai estar fazendo uma live falando das diversidades do candomblé. E aproveitar também para abordar alguns assuntos que foi bem polêmico esses dias aí nas redes sociais. Mas tamo junto. Deixa eu ver aqui se é o fone. Pode ser o fone, essa porcaria. Ainda tá, gente? Gabriel Bandeira, boa noite, meu brother. Tamo junto. Saudações. Continua ruim aí, gente, ainda. Senão vou ter que tirar esse fone. Pode ser o Kissanji, meu brother. Aquele abraço. Tamo junto. Gostou, né? Esse aqui é tradicional, esse achou aqui. Coisa fina. Diretamente das vestes de caboclo. Ave Maria, então não sei o que é, não. Deve ser eu. Tomei muita cachaça ontem e tô com a garganta ruim. Deve ser o chiado da garganta. Não é possível, não. Ou pode ser esse aparelhinho aqui também. Vou tirar o fone aqui, vamos ver se vai melhorar. Pera aí. E aí, família? Como é que tá agora sem um fone? Vocês estão me ouvindo legal? Tá chiando ainda? Como é que tá? Se tiver chiando ainda, pode ser esse aparelho aqui que tá segurando o celular. E aí, Rumbê tá por aqui. Vou chamar o Rumbê. Ah, maravilha. Sem fone então tá ok. É nóis. Maravilha. Então era o fone aqui que tava com mal conexão. Eu vou chamar o Rumbê aqui pra gente começar. Também não ficar estendendo muito. Domingo, né? O pessoal quer assistir Fantástico. Tá ligado? Valeu, galera, que deu um salve aí, que melhorou. Tamo junto. Esperando o Tata Rumbê aí se conectar aí, ó. Chegou. Só tem que mostrar você, papai. Aí. E aí, tá tudo tranquilo? Tranquilo, de boa. Tá me ouvindo tranquilo aí? É o quê? Tá me ouvindo aí de boa? Tô vendo de boa.
Fechou. Jogar o ventilador aqui que tá um friozinho já. É nóis. E aí, Tá me Rubem, ouvindo aí como é que tá aí bem? as coisas? Tudo em paz? Tô te ouvindo, tranquilo. Tudo em paz. Aquela correriazinha de sempre, aquela correria gostosa, mas tudo tranquilo. Maravilha. Dá uma boa noite pro pessoal aí que já está conectado, para poder a gente começar aí. Show. Tem coisa aqui, Amigo, hein? amigo Morfeia, gente boa. Fez a livezinha lá pra gente, aquela live ficou show de bola. Por que você Maravilha. falou que tem coisa aí? O Tem pessoal bastante, mandou muita tem coisa aí? bastante. Tem umas perguntas legais aqui, tem umas polêmicas também. As polêmicas aqui, eu vou falar para você que eu estou querendo, estou com mais vontade de responder. Então tá beleza. Tá, tá tranquilo ou tá dando eco aí para você? Tá de boa, né? Não, pra mim tá de boa. Pra você aí, também tá tranquilo? Tranquilo. Vamos ver se o pessoal que está ouvindo a gente legal. Pessoal, como é que tá aí? O áudio aí, a imagem tá legal? Podemos dar início aqui? O Pino Zambi, Mazami Sulua, que tá aí também assistindo aí. Abração para todos que estão acompanhando a gente aí. Cara, temos umas perguntas bacanas aqui que eu acho que é legal debater. Embora não dê para falar, embora não dá para falar assim como a pergunta aqui não faz dizer como principal, né? Porque aqui tá quais são as principais raízes da nação do Candomblé Congo-Angola. É difícil você falar quais são as principais, né? Que daí você coloca como as maiorais, e o intuito não é esse. Mas a gente pode estar falando sobre as que são mais conhecidas, né? A gente for falar que são as mais faladas, as mais que tem, acho que acredito que tem mais ramificações e famílias, dependendo dessas raízes. Se quer começar aí a falar, Não, é que nem você falou, é difícil você citar as principais raízes, né? Porque vamos falar assim, principais raízes. Existem raízes que até surgiram um pouco depois, que hoje são bem influentes, né? E tem raízes que começaram bem antes e não são tão influentes, era um culto mais reservados, né? Tal, então eu nem gosto de falar sobre essa questão de principais raízes. Eu acho que não existe principal. Todas elas são principais, são importantes para o candomblé, cada uma com a sua diferença, cada um com o seu culto, acaba sendo uma base, né? Uma base de culto bem parecida de todas as casas, de todas as raízes, né? Mas tem as suas diferenças e essa diferença também é importante. As pessoas elas têm que aprender a respeitar essas diferenças também. Para você ver, não é nada, a nossa raiz mesmo, a nossa raiz incumbe, ela está agora com 63 anos, entendeu? Então, assim, não é pouco tempo, é bastante tempo, né? Então, não é legal citar isso como principais raízes. A gente pode citar, assim, alguns nomes de algumas que nós conhecemos, né? Que são que é mais falada por ter tido uma mídia melhor, um desenvolvimento melhor através de algum conhecimento de um sacerdote ou outro, mas é isso. exatamente. É, eu também não gosto de usar esse termo como principal, porque você minoriza as outras raízes, né? As outras raízes têm Sim, muitas raízes antigas aí, porém são pouco conhecidas. Então, essa questão de colocar como principal é meio complicado, mas a gente pode sugerir alguns aqui. Se eu esquecer alguns, eu vou falando. Se eu esquecer alguns, você vai falando. A gente teve uma raiz que foi, que eu acho que acredito eu que seja, né, a mais antiga, até mais antiga mesmo que a, a mais conhecida tradicional Tubeci, que era a Maconde, né? É isso?
E daí tem Tumbenci, bate-folha, tem o tumbajuçá, temos a gomélia, temos o angolão paquetã, temos viva-deus, amburaxó, o papão-saba, temos o rei dandá, que também é uma raiz que já está com seus 70 e lá vai bolinha, e a sua, né, sua família, que é a família Incumbi, Caçange, certo? Quem mais eu esqueci aí? Tem mais aí que eu não lembro agora. Tapuia. Tabuia. Quem Tem mais? Tem mais o aí. Calabetã. Calabitã. Tem bastante. A gente deve ter aí. Deve ter aí umas 15 por aí. Acho que tem um pouquinho mais. Acho que daquele vídeo que eu fiz, que eu citei algumas, se eu não me engano, só ali eu cito 16. Então, deve ter mais de 15 por aí. Tem a Só que aí Muxitu também. Muxitu. Acho que essas que a gente falou primeiro aí, acho que foi as que teve mais ênfase, né? Dentro da mídia e ganhou mais espaço, né? E inclusive o tema da live é falando sobre a diversidade, né? Diversidade das raízes do candomblé. Isso é bacana. Inclusive, E até a lembrando, segunda pergunta, pode falar. falando para o pessoal, né, que nós estamos fazendo essa live, né, e não tem nada, nós não comentamos sobre nada que ia falar, é apenas aquilo que a gente está acostumado a fazer, aquele bate-papo, aquela resenha mesmo para falar sobre algumas coisas, dependendo do que for, responder alguma coisa do pessoal do chat, entendeu? Então não tem nada combinado, só um papo mesmo, aquele papo prazeroso, gostoso, né, de candomblé. Exato. E o que a gente pode determinar, a sua visão, B, como as principais diferenças entre as raízes? O que você pode citar, assim, que são coisas bem visíveis na sua visão? Coisas bem visíveis, caramba. Vamos lá. Primeiramente, alguns tipos de cultos, né? Quando eu falo algum tipo de culto, eu falo assim, mais tipos de cerimônias que uma faz, que as outras não fazem. Praticamente todas elas, né, têm algum tipo de uma cerimônia que outras raízes não fazem, né? Tem, exemplo, algumas raízes fazem aquela questão da fogueira, de Ngongá, né? Ngongá e Umbanda, né? Muitas não fazem, mas eu sei que outras fazem. Mas já outras fazem também com outra questão, ligado a um outro inquice diferente, né? Um inquice que teve contato daquela raiz ali, não é o mesmo inquice, às vezes tem aquele ritual, mas não tem aquele inquice específico, né? E igual para nós aqui, né? Quando tem a festa de Muíza, que é um caçador, né? Mas Muíza é um inquice que é específico da nossa Indange, né? Da nossa raiz. Já tem outras casas que não fazem essa festa, a festa do caçador. Já fazem ligado a outro inquice, que é o inquice natural daquela Indange. Então, acho que é mais tipos de ritos mesmo, principais que muda. Mas eu acho que a base de cantigas é algo que já tem uma base do candomblé antigo, a forma de tocar, a forma de toque, né? Os toques são basicamente os mesmos toques. Então, acho que não muda muita coisa, muda mais rituais que estão aplicados em uma Indange que não tem aplicado na outra. Acho que é mais isso. Também quando a gente fala, eu falo os ritos mais visíveis, né, que a gente consegue, entre aspas, ter acesso, eu falo mais na sala, né? Por exemplo, tem a questão do ritual da macaia, que não é todas as casas, todas as famílias que fazem. Por exemplo, a gente não faz, né? Aqui a gente não Nós faz também esse não. ritual. Então, já é uma diferença, já é uma diversidade, né? Já é Sim, uma sim. diversidade dentro do candomblé,
interessante. Essas diversidades dentro do candomblé são interessantíssimas e é importante elas serem respeitadas por todos, né? Inclusive, quando você falou aí, lá na frente a gente vai entrar nesse assunto, quando se fala de inquice, né? De uma certa família, a gente vai entrar nesse assunto lá na frente também, que é importante a gente falar disso, né? São as suas particularidades da sua casa e a diversidade do candomblé. Isso é importante. Inclusive, teve até uma resenha esses dias aí, que eu tiro até como resenha, não dá nem para levar a sério, de uma live que foi bem chula mesmo, na minha visão, no meu entendimento. Inclusive, a gente vai chegar lá. Mas, enfim, a gente vai dando continuidade nisso, nos assuntos que tem aqui, algumas perguntas, algumas coisas a gente vai falando. E foi chegando também outras perguntas de outras pessoas aí que estão assistindo a gente vai debatendo. Ó, te dar um exemplo. Esse ritual mesmo, a questão do ritual de Macaia, né, que é feito, né? Exemplo. Na nossa casa, nós temos um ritual, né, que é feito sobre essa questão das folhas, sendo que isso já é uma coisa que é feito internamente, não é uma coisa que é feito externamente em dia de candomblé, né, em dia de maquizomba, né, que nem o pessoal fala, né, na sala. Isso é feito internamente, né, que já para nós chamamos de lucaia, né, que é o ritual da folha, não das folhas em si, sim da folha específica que nós estamos usando naquele momento. Aí isso nós fazemos internamente, não em dia de sala, né? Então, para você ver, é um ritual que é parecido, sendo que feito de forma diferente. Acho que de olhares diferentes, né? De onde, que nem a gente falou, de onde veio aquela raiz, de onde aquela raiz surgiu, como aquilo ali chegou até aqui. Acho que a diferença é essa, né? Exatamente. E também tem outros rituais que se fazem, né? Que a gente pode pegar como meio que, entre aspas, também um ritual, que não é todas as famílias que fazem, que eu não vejo que entre o... Eu particularmente vejo essa diferença, né? Entre o Cupuanã e o tabuleiro. São coisas, para mim, são coisas diferentes, são rituais diferentes também, que não é toda a família que faz, né? Então, eu não falo a palavra em si, né? Eu não falo a palavra em si que seja uma específica, mas eu acredito que os rituais ali, a fundamentação daquele ritual seja diferente do que se faz em outras casas. É onde entra a diversidade dentro do candomblé. Sim, sim. Para você ver, né? Você citou até nessa questão sobre a cupuana, sobre o tabuleiro, né? Você já participou aqui em casa, teve o Lussolo, você viu como que é bem diferente tanto da cupuana quanto do tabuleiro, né? Então é isso. A diversidade ela é interessante para o candomblé, né? É interessante para essa harmonia, mas é aquilo que a gente fala, né? A pessoa não aceita muito essa questão do... Não é nem a questão do diferente, né? A questão de quando não é igual o que ela faz, não presta, não é legal, a pessoa inventou, tal, que não sei o que lá, e rola esses assuntos aí. Mas isso não vem ao caso, cada um sabe de onde veio, a fundamentação daquilo que faz, daquilo que aprendeu, daquilo que é passado como sua identidade familiar, e assim vai. Exatamente. Eu queria deixar, até para chegar mais para o final esse negócio, mas o Gabriel deixou deixou uma pergunta aqui, que que a gente com certeza eu ia falar sobre, né? Ainda mais porque foi citado a minha raiz, eu não ia deixar passar jamais. Mas ele falou o seguinte: como os irmãos veem a afirmação feita nos últimos dias sobre as linhagens ancestrais de 2015? Eu não sei se você acompanhou, mas teve uma live, né, que teve aí de um determinado senhor aí de uma certa raiz, e cita o seguinte, né? E a Gomeia é uma
é uma verdadeira salada de fruta, né? Eu vou falar o nome porque para mim tanto faz, é diferente. Nunca tive contato com a pessoa e agora muito menos, nem contato. Só não vou falar com a falta de educação, que eu poderia muito bem ser bem mal educado, porém não vou porque aqui tem pessoas que eu acredito que não mereçam estar ouvindo o desaforo de ninguém, e muito menos palavras mal colocadas, mas foi dito pelo senhor que dirige a casa, terreiro de Jauá, Tata Laércio, ele que falou com as palavras dele. Inclusive, ele falou que Bunge não existe. É um inquise, na verdade, ele falou que o inquise Bunge não se faz, não se inicia. Porém, a cabeça dele, da mãe dele, né, ela era filha de seu Joãozinho e foi iniciada de Bunge. Então, automaticamente, quando a gente fala uma coisa dessas, a gente automaticamente joga no lixo a nossa iniciação, porque assim, se a minha mãe não é feita, eu também não sou feito, né? E consecutivamente, os que vieram depois dele, feito por ele, também não são iniciados de nada, né? Então, assim, eu acredito que, para mim, na verdade, é uma coisa, para mim particularmente, falar, né, do Senhor, para mim é uma coisa muito chata, porque assim, eu acredito que vindo de um mais velho, né, com todos esses anos passados, que sabe que o candomblé passou, que sabe o que o candomblé passa até hoje, né, se automutilar dessa forma, criticando famílias, né, raízes. Inclusive, o mais bacana é que a live já tinha sido marcada bem antes disso, e a gente não fazia nem ideia, né? A gente colocou o tema, eu falei com você, o que você acha da diversidade do candomblé? Você falou, bacana, vamos falar sobre isso, e a gente vai em tema livre. Tá? E aí, eu me sinto muito triste mesmo, de verdade, de ter que, né, falar umas coisas desse tipo sobre um senhor, né? Que deveria fazer a passagem dele como uma boa pessoa, né? Como um exemplo dentro do candomblé, por ser uma das pessoas mais velhas que acompanhou várias histórias de várias raízes, de várias pessoas, invalidando, né, a iniciação, invalidando um certo inquice, e a qual foi que deu o caminho para ele seguir também dentro do candomblé, né? Onde também eu mesmo cita uma grande mentira de ter visto Caramoço na sala da casa de Tata Edinho, que é mentira, que mesmo antes disso, né, mesmo antes de toda essa história, de toda essa confusão que se deu aí nessa semana, referente a isso, em grupos, né, tem um grupo que a gente tem ali do WhatsApp, a gente falando disso, e foi a mesma coisa que logo depois Tata Edinho se pronunciou no Facebook falando que ele nunca iniciou o Caramoço, e isso já tinha sido falado muito antes dessa confusão, a gente tinha comentado no grupo, até com o filho de santo dele, que é o Jorge, é o Sobaquialude, que a gente está sempre conversando, e ele falou, olha, meu pai sabe fazer sim, né? Só que lá em casa nunca fez. Porém, tinha a tia dele que era iniciada de caramuço, mas na casa dele mesmo nunca iniciou. E daí foi quando esse senhor aí falou que tinha visto na sala do Paquetá, ela dançando com a mão na orelha como Obá. Então aí já é uma mentira e a gente consegue rapidamente descaracterizar essa mentira, né? Jogar isso como uma pura mentira da parte dele. Eu não sei qual que é o problema que ele tem. Até ele também não quero saber. Mas é só para as pessoas entenderem. Eu não sei qual foi o motivo, talvez não tenha tomado o remédio correto e estava meio fora de si, né? Para falar uma bobagem dessa, principalmente de qualquer outra raiz, né? Na verdade. Às vezes as pessoas têm meio que um recalque, não sei qual que é o problema, e aí esperam um momento, né? Esperam um momento para poder falar tais coisas como essa. E aí
gente fica, eu particularmente, como a gente já tinha falado, eu sou uma pessoa que gosto muito de respeitar as pessoas mais velhas, porque para mim, essas pessoas, né, quando eu vejo um senhor como ele, eu já vejo meu avô, entendeu? Eu vejo meu avô, então eu sei de algumas histórias que meu avô passou, né, dentro do candomblé, em questão de preconceito, em questão de ter que fazer as coisas escondidas. Então é muito chato você ver uma pessoa nessa idade, né, com essa idade, fazer esse tipo de coisa, velho. Isso é desrespeitoso para o candomblé em geral. Toda essa vivência que ele teve, que ele disse que teve, ele jogou no lixo, velho. Entendeu? Então, assim, que respeito que esse cara vai ter de outras pessoas, da família do candomblé. Que respeito. Isso é a minha visão. Estou falando como gomeano, como angoleiro. Então, assim, é uma falta de respeito sem tamanho. Sem tamanho. E, assim, na casa do meu avô tem pessoas iniciadas de Vunde. Em outras raízes tem pessoas iniciadas de Vunde, não é de hoje, né? Então, assim, o cara, tipo assim, se você muda de raiz, você vai para outra. É isso o que eu entendo de candomblé, falando de candomblé. Eu sou de uma determinada energia. Se eu vou para outra energia, outra casa que não cultua, não sabe mexer com aquela energia, aquele condutor daquela raiz ali, ao qual eu estou entrando, ela tem todo acesso, né? Para isso que ela tem o jogo, né? Para isso que ali naquela casa tem um santo regente que vai determinar qual caminho a ser levado, né? Agora, não invalida eu ser iniciado de Gongombila, eu chegar naquela casa, aquela casa não cultuar Gongombila, e falar que a minha iniciação está errada, que eu não fui feito, porém eu vou continuar com meus anos de santo, vai dar outro santo para mim, vai acrescentar outro santo. Não, calma aí. Se eu saio da minha raiz, né? Sou feito de Gongombila, vou para outra raiz que não faz Gongombila e eu vou ter que ser iniciado de novo, então eu tenho que começar do zero. É assim que funciona. Agora, é muito fácil eu falar que está errado, né? Falar que uma pessoa vem para minha casa, ela está feita de tal santo, está errado. Eu vou colocar outro santo na cabeça dela, ela vai continuar com os mesmos anos de santo? Está errado. Então, eu não estou invalidando o santo dela, né? Então, ela não está feita errada. Então, assim, e daí você pega várias falas, várias contradições. Eu acho que as pessoas têm que analisar muito bem esse tipo de coisa, né? Analisar muito bem. Começou muito bem a live, né? Inclusive no começo, eu tinha falado, porra, o cara começou muito bem, falou muito bem. Você vê que é um cara totalmente estruturado de informações, não um cara leigo, né? Não é um cara leigo, você vê que o cara era um cara muito bem estruturado de informação, porém, porra, velho, no final o cara caga e come a bosta. Então, sabe, são coisas que é chato você ter que. Sabe? Eu sou um cara novo, velho. Eu sou um cara novo de candomblé. Para mim, esses caras de cabelo branco são um exemplo. São um exemplo. Eu tenho orgulho de falar que sou do candomblé quando eu vejo um cara de cabelo branco, um cara. Sabe? Isso é muito bom pro candomblé. Só que aí vem um cara e faz uma merda dessa, velho. Então, assim, eu acho, e eu tô falando que o que eu acho, né? Que estou falando como gomeano e como angoleiro. O cara, se ele diz que a mãe dele foi feita errada, que o santo não se faz, né? Que o santo não se faz, então ele também não é feito e a casa dele não é válida e os filhos que ele iniciou também não são nenhum feitos. São iniciados lá para ele, só que na realidade, se a gente for levar a palavra dele a fins, né? Ele não é iniciado de nada. Porque se o meu pai não é feito, consecutivamente eu também não sou. Não é isso? Quer falar alguma coisa, Humberto? Pô, cara, em questão disso, vamos lá. Tenho várias coisas para falar sobre isso. Primeiro, acho que muita gente fala besteira por não, acho que não ter nada o que dizer, aí é melhor falar besteira do que ficar quieto, né? Nunca na minha vida, olha só, você sabe,
o quanto a gente estuda, o quanto a gente pesquisa, né? O quanto realmente de informação ancestral, né, de identidade que a gente ganha da nossa raiz, da nossa família, né, que é passado para nós. Pô, até hoje eu já ouvi falar, vamos botar assim, facilmente em mais de 400 minquices, né? E de nomes, né? Não de conhecer de fato tudo, né? Então, assim, eu nunca na minha vida, quando a pessoa fala assim, o inquice X não existe. Eu nunca falei isso, nunca pensei nessa hipótese. Porque existe aquela questão o quê? Eu não conheço. Eu não conheço. Então, aquilo que eu não conheço, eu não posso falar que existe ou não existe. Eu tenho apenas que respeitar, calar minha boca, e esse é o meu direito, é o meu direito de ficar quieto, né? Então, começa por aí, para mim, né? E outra, aquilo que você falou, porque é muito fácil fazer que nem você falou. Ah, aquela pessoa não, veio iniciada daquele inquice, chegou para minha casa, eu não cultuo aquele inquice, chego aqui, pum, boto um outro inquice na cabeça da pessoa e pronto, tá? Primeiramente, eu vou te dar um exemplo até aqui da nossa casa. Já aconteceu várias situações parecidas com essa. De pessoas chegar aqui para poder entrar para casa, exemplo. Pessoas de várias raízes, conhecida, pessoa do Cupapa, tal, de chegar com um inquice específico e chegar aqui e a gente falar, olha, nós não cultuamos esse inquice. A gente não tem o costume de cultuar esse inquice. Então, você tem que procurar uma casa no qual cultua esse inquice. A gente também não vai chegar e fazer a loucura de chegar e colocar qualquer coisa na cabeça daquela pessoa, né? Mas também nem todo mundo tem essa capacidade de realmente de falar assim, olha, eu não mexo com isso e você tem que procurar quem tem o conhecimento para isso. Mas ninguém quer falar não, né? Ninguém quer perder uma pessoa dentro para entrar para casa. É mais um filho de santo, é mais uma pessoa que vai contribuir para casa, é mais uma pessoa que certo sacerdote vai meter a mão, que vai deixar preso ali, né? Então, assim, muitas questões envolvidas nisso que eu não acho correto. E se fala tanto sobre essa questão, temos que lutar contra a intolerância religiosa, isso e aquilo. Mas a intolerância ela está dentro do candomblé, porque a partir do momento quando tem um sacerdote ou uma pessoa que tem algum cargo, que tem alguma visibilidade, né? Uma pessoa que seja influente dentro do culto, principalmente dentro do Angola, né? Ele não tem que falar nada do outro. Ele tem que deixar, aquela famosa coisa, deixa o irmãozinho caminhar, não tem, é da sua raiz? Não. É da sua família? Não. Você tem alguma coisa a ver com isso? Não. Então fica quieto, toca o seu candomblé, olha para o seu mato e esquece o mato dos outros, sabe por quê? Muita gente está de olho no quintal do vizinho, mas o mato de dentro de casa está grande, está desse tamanho. E não olha para o próprio quintal, né? Quer falar da sujeira dos outros, mas na casa dele ele está jogando sujeira para debaixo do tapete. Então, Exato. assim, você você ainda foi como que se diz, mais suave, mais tranquilo na sua fala em questão de respeito. Mas eu falo para você, esses tipos de pessoas que fazem isso, essas pessoas não têm meu respeito nenhum. Independente, podem ter 50, 100, 200 anos de santo, essas pessoas nunca vão ter meu respeito, porque como se diz, é primordial você aceitar o diferente, entender o diferente, olhar para o outro e ter uma questão de ajuda, né? Quando eu falo questão até de ajuda, já aconteceu aqui em casa sobre essa questão, né? Nós fomos muito criticados quando iniciamos as pessoas de Inquice Muiza, né? Que para nós é o chefe do clã dos caçadores, do Zacongo. Então houve muito questionamento, mas já houve muitas questões de pessoas que vieram para poder pedir explicação, como que se teria como passar as coisas. Tem como passar as coisas. Você quer cultuar? Pode cultuar, porque assim, a energia, ela está aí no universo para todo mundo poder cultuar, né? Agora, se você não sabe cultuar, você não diga que não existe. Entendeu? Exato. Porque verdade, é muito fácil falar que não existe. E aí nesse intermédio, aproveitando aí, boa noite, Tata Gitu, que ele falou aqui, inclusive essa questão do Caramuce, quem estava falando no grupo dessa vez,
né, que isso faz um tempo, não é de hoje, não é de agora, não foi de ontem. Foi bem antes desse bololô dessa live aí. Então, assim, e a gente estava comentando, até ele, eu estava comentando com a Tajitu, a gente estava falando no grupo. Então, o que acontece? A gente falou, para mim, né, como já falei para você, eu não conhecia, né, essa denominação que se dá, né, ao caçador na sua casa, assim como a gente, eu comentei no grupo, estava eu, tem um monte de gente, e a gente estava comentando. Como eu também não conheço, para mim, Caramuce é novo, né? Eu falei, Tata Jitu falou, também não conheço e tal, assim, assim, assado. Foi quando o Tata que a Lute falou, olha, a minha raiz faz, né? Meu pai sabe fazer caramuça. Porém, lá em casa nunca fez. Nunca fez. Então, assim, ele tinha, como eu falei um anterior, ele tinha uma tia de santo que era iniciada desse santo, né? E o pai dele aprendeu a fazer, mas não fez, né? E daí foi quando você entrou nessa questão que eu te falo. O cara disse que viu na casa de Tata Edinho uma caramoça dançando igual ao bar. E aí é onde você pega a mentira, porque é a mesma coisa que depois, quando o Tata Edinho se manifestou no Facebook falando que ele nunca tinha feito, foi a mesma história que, tipo, a gente tinha comentado ano passado no grupo, entendeu? Que foi falado pelo próprio filho dele, que foi o Tata que alude. Falou, não, meu pai nunca fez, porém sabe fazer, mas ele não vai fazer enquanto não aparecer, porque ele não vai ficar inventando santo na cabeça de ninguém. Essas foram as Então, palavras dele, sobre isso, entendeu? que nem ele falou agora, não vai ficar inventando santo na cabeça de ninguém. É a mesma questão, que nem você falou. Ah, Vunge. Sim, nós aqui da Raiz Incumbe, nós cultuamos Vunge. Sim, o filho biológico do meu bisavô, ele era de Vunge. Mas até hoje não apareceu ninguém de Vunge aqui. Então a gente vai ficar inventando. Exemplo, já tem muita pessoa de encosto, já tem muita pessoa de Dandalunda. Pô, tem que vir um santo diferente, vou botar Vunge. Vou botar igual aqui em casa, não tem ninguém de Catendê, não tem ninguém de Vunge. Aqui Vou também não tem colocar ninguém Vunge que ali, vou atender, colocar então. Sempre Catendê ali. são santos que são raros de aparecer, gente. Não é assim, as pessoas acham que. E fora os outros santos que não se faz mais, nem tem pessoas iniciadas, porém tem culto, né? Em algumas determinadas raízes tem cultos que a gente não conhece, que a gente não tem acesso, não tem o conhecimento, né? Só que assim, quando aparece falar, vamos falar aqui um exemplo, um exemplo, né? Vamos falar alguém iniciado de Chauê, né? Porra, mas para mim vai ser novo. Para mim vai ser novo. Não é que, tipo assim, foi inventado agora, mas para mim é uma coisa que eu estou conhecendo agora. Então, tudo que eu conheço agora é novo, entendeu? E, Rituais e antigos, pode rituais. não ser. E E pode, pode não ser. De exatamente. repente, aquela pessoa já Pode. faz aquilo ali há 80 anos, 100 anos. Exato, exatamente. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser avaliada no candomblé. Só que, assim, eu particularmente, quando eu ouço, né, um cara novo, né, vamos falar de 30, 40 anos, fazer esse tipo de coisa, de querer desmerecer raiz fulano, raiz ciclano, desmerecer pessoas, para mim, eu como sou um cara novo, eu ainda entendo. Eu ainda entendo, porque um cara de 30, de 25, 28 anos tem muita lenha para queimar ainda, meu irmão. O cara vai tomar muito tapa na cara ainda na vida, dentro da religião, na vida profissional. Então o cara tá começando a engatear. Pô, se falar de religião, nem se fala. Então, assim, só quando você vê um cara velho, entendeu? Um cara de cabelo branco, fazer esse tipo de coisa, cara, é uma coisa bizarra. É bizarro, velho. É bizarro. A coisa é bizarra, uma coisa que você não consegue entender. O bagulho é muito chulo, cara. É muito esquisito. Então, assim, para mim é triste, né? Isso para mim é triste. Vou falar um negócio para você. Tem um ancestral aqui de casa, né? Que ele costuma falar muito isso, e é a mais pura verdade. E isso a gente já tem isso de ensinamento dentro da nossa família. Mas esse ancestral sempre fala essa questão. É como se fosse assim: o candomblé, você vive aprendendo. Todo dia você aprende uma coisa nova, seja com um mais velho ou seja com um mais novo. Quando eu falo aprender com um mais novo, seja até com questão de informação,
mas também seja até por questão de uma pergunta que o mais novo faz para você, você não tem a resposta, você vai até o mais velho para poder saber sobre aquilo ali e você acabou aprendendo por causa de um mais novo, né? Então, a questão do candomblé é o seguinte, você no candomblé, você morre e você não aprende tudo. Aí, esse ancestral fala assim, o dia que você não tiver mais nada para aprender aqui nessa terra, você não presta mais para estar aqui. Você pode partir para o exame que você não presta mais para estar aqui nesse universo. Porque o dia que você não tiver mais nada para aprender, você não precisa mais estar entre nós. Inclusive, eu tava falando isso, acho que ontem. Tava falando, até com o Claudio mesmo, a gente estava comentando alguma coisa sobre isso, e ele falou assim: eu posso até saber muito, mas nunca saberei tudo. Nunca. Né? Ninguém. Então, velho, tipo aí, não precisa falar mais nada, tá ligado? Não precisa falar mais nada. Então, assim, as diversidades, elas precisam existir. Eu vou dar um exemplo da vida cotidiana da gente, familiar. Eu vou falar de família, não vou nem falar de santo, né? Por exemplo, na casa do meu avô, a gente lá tem o costume de tomar café às 7 horas da manhã. E é tradicional o cuscuz com leite, né? E assim, meu avô, com a minha avó, teve 13 filhos. Na casa da minha tia, que é filha do meu avô, inclusive a mais velha, tem costume de se tomar café todo dia às 7 da manhã, porém, ou cuscuz com jabá, né, que é a carne seca que o pessoal fala, ou cuscuz com ovo sem o leite. Pô, teria que seguir. Só que você vê que já é uma coisa, uma diversidade, cara. Tá aí uma diversidade. Então, por que dentro do candomblé, né, se tratando de uma comunidade, seria diferente? O meu avô tem o ritmo dele, meu pai tem o ritmo dele, né? O meu pai criou os filhos de uma forma. Dentro disso que você falou, né? Sobre a questão do café da manhã. Só para te dar um exemplo até do que eu penso nisso, né? Que nem você falou, tem essa diversidade, né? Pode ser a mesma família, mas tem essa diversidade, né? O outro come cuscuz com leite, o outro come cuscuz com carne seca e, de repente, um cafezinho. O outro não é um café, é um Nescau. Vou te dar um exemplo. Então, um é café da manhã, o outro não é. Os dois são café da manhã. Porque o café da manhã, ele tem um propósito. Ele serve para quê? O café da manhã, ele serve para poder te dar um alimento, te dar forças durante o dia, até chegar à refeição principal, que é o almoço, para você não ficar de barriga vazia, para poder sustentar tal, o corpo, tal, aquela questão toda. Então, a questão do candomblé é essa. Não importa a forma no qual é feito lá, a forma no qual é feito lá. Tem que ter um propósito. Para que se faz isso? Para chegar a um determinado local X e Y. Chega nesse local X e Y, chega, beleza, a função é essa. Não tem que ser o que eu faço, não tem que ser o que o outro faz. Tem que chegar na finalidade para onde nós vamos. É aquilo que a gente costuma falar aqui. Até questão de elementos. Não existe nada insubstituível. Existem várias formas de você chegar naquele mesmo caminho, naquela mesma energia. Um vai chegar de uma forma e outro vai chegar de outra. Então, assim, essa diversidade, ela é importante, ela existe e não tem como ninguém tirar isso. Não tem. E é aquela questão, por exemplo, eu fui criado de uma forma pelos meus pais, né? Eu crio minhas filhas de outra forma. Eu, por exemplo, minha mãe me batia pra cacete. Né? Naquele tempo era normal, velho. Você apanhar, você ficar de... Quem tem mais de 30 anos, com certeza já passou por isso. Ficar de joelho em cima do caroço de feijão, do caroço de milho, né? E daí hoje, quando eu falo pra minha mãe que vou bater nas minhas filhas, ou vou, sei lá, ela fala, não, nada se resolve batendo. Porra, mas eu apanhei a minha infância inteira, cara. Então, mas mudou, assim, você vê como que é? Exatamente. E é muito louco isso. Então, eu acho que essas questões da diversidade, elas são importantes, né? As pessoas têm que procurar mais entender isso. Porque eu sou um cara crítico, velho. Eu sou um cara crítico. Eu sou um cara que cria muito ponto de interrogação na cabeça com diversas coisas. Você sabe disso, né? Eu já fui em candomblé na sua casa, você não veio aqui ainda, tá devendo, mas eu já fui aí, fiquei na sua casa, eu estava comentando esses dias no grupo,
Falei, Rubem é meu brother, mano. Rubem é meu brother. Já fui pra casa dele, fiquei lá 2 dias, dormi na casa dele, o cara dormiu no chão, eu dormi na cama. Foi assim que ele me recebeu na casa dele, né? Então, assim, são coisas que pra mim, mano, tem muito valor, velho. Quando você chegar na minha casa, eu não posso fazer o mínimo disso, entendeu? Eu tenho que te tratar da melhor forma. Então, assim, são coisas que... E, assim, independente do seu candomblé ser diferente do meu, que eu falo assim, você tem os seus costumes, né? Eu tenho o meu. Eu tenho a liberdade de chegar e você fala, pô, e aquilo ali? Eu tenho essa liberdade, assim como você também tem, como Isso família. não muda nada, meu Camila. Exemplo, você é de uma outra indange, outros costumes. Eu nunca ouvi você cantar. Quando chegou aqui, quando foi cantar para Ngongobila, o que eu fiz com você? Falou, canta aí, mano. Canta aí. Não importa o que você vai cantar, cara. Não importa o que você vai cantar. Ah, mas tem uma sequência que a gente canta. Cara, mas é o candomblé, é um irmão meu. Quando eu falo é um irmão meu, porque é do candomblé de Angola. Se é do candomblé de Angola, é um irmão meu. Então eu vou fazer de tudo para ele se sentir bem também na minha casa, para ele se sentir à vontade, para ele mostrar um pouco dessa diversidade, dessa diferença. E é isso. Exemplo, eu não conhecia algumas cantigas, mas eu falei o que para você? Vai que eu vou tentando acompanhar aqui. O que eu souber, eu canto. Fui tentando te ajudar, tal, acho que eu não sabia. E, cara, o candomblé é isso, cara. E isso que é o bonito do candomblé. É o respeito, essa interação, essa integração entre as raízes, entre as casas. Cara, não pode mudar isso. E não tem jeito, né, mano? Se a gente for analisar o candomblé em si, né, quando a gente pega, tenta resumir, entre aspas, em geral, e juntar tudo, você vê que tem um pouco de tudo em cada coisa. Por exemplo, você acha coisa da, né? Que não pode, eu acho muito. Tem algumas coisas assim que são muito, muito características de cada família, né? Uma coisa ou outra ali não tem como, mas, meu, você acha Gomé dentro do, do bate-folha, você acha o bate-folha dentro da goméia, você acha que o Benci dentro da goméia. Cara, por quê? O que muda dentro disso? O que muda, às vezes, é a fonética de uma cantiga, né? Você encontra uma diferença ali, como essa cantiga aqui, a palavra é assim, não é assado. Porém, quando você vai ver, a cantiga é a mesma, mas muda pela regionalidade, né? O sotaque das pessoas, mas você encontra, cara. Eu, quando vou no candomblé do Tubajussara, do Bate-Folha, do Tumbenci, eu me identifico, porque tem coisas que eu canto, tem coisas que estão num cordão diferente, né? Pô, lá em casa canta para Dandalunda, aqui canta para Caiala. Pô, da hora. Essa é a diversidade do candomblé. O que eu como uma pessoa mais nova, né, e tenho interesse de fazer isso, o que eu tenho que fazer? Como que essa cantiga na minha casa chegou para Dandalunda, né? Como que essa cantiga na casa de fulano chegou para Caiá? Isso eu tenho. Não que eu tenha que mudar a forma de cantar ou a sequência de cantar na minha casa, mas eu tenho que saber o porquê canta para Dandalunda e lá na outra raiz, que é mais velha que a minha, canta para Caiá. Então, essas coisas são importantes para mim, né? Essas coisas são importantes. Por que eu canto? Por que eu canto essa cantiga para encosto e lá na outra casa canta para Lembá, um exemplo? Eu tenho que saber por que canta para encosto na minha casa. Se foi uma coisa errônea, porque pode acontecer, por que não? Quem que não erra? Né? Quem que não erra? Só que a gente é ser humano. A gente está propício a errar. Só que a gente também está propício a se regenerar, melhorar os nossos atos, né? E evoluir. Porra, mas se está errado, vamos melhorar? Vamos ajeitar? Como que é? Aí você tem todo um respaldo do santo, né? Eu falo assim, quando eu falo assim, porque eu sou cambondo, então eu tenho uma segunda, né? Eu sou sempre uma segunda pessoa, né? A primeira pessoa, a primeira voz sempre é a do santo. A gente que é cambonda, a primeira voz sempre é a do santo. Meu pai é assim, assim, sabe? E aí? Vai fazer, não vai fazer, vai continuar fazendo assim, tá tudo certo. Quem manda é eles, a gente não está aqui para servir a ancestralidade. Então, essa coisa também das pessoas querer colocar tudo no caderninho, tudo como receita de bolo, tá errado, velho. Tá errado. Então, assim, a gente tem sim tradições que tem que ser seguidas,
o santo já vem dentro dessa tradição, da hora. Mas, porém, vai chegar um dia que o santo fala, meu, hoje eu não quero que faça um padê assim, eu quero que faça assado. Você vai falar o quê, velho? Vai falar que não? É isso que a É? gente costuma falar aqui, como se fosse assim, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para cultuar pessoas ou para cultuar a ancestralidade, os minquis? Nós estamos aqui para cultuar Exatamente. eles. Então, assim, por que não ouvir eles? O que realmente, de fato, eles querem, o que eles determinam, né? Não eu obrigar aquele santo, exemplo, eu obrigar o que ele vai comer. Não, ele vai comer X porque eu quero que ele coma X. Sempre deu X, ele vai comer X. Aí ele fala, mas eu não gosto de X, eu gosto de Y. Aí você vai fazer o quê? Vai continuar fazendo algo no qual aquele inquice não gosta, aquele inquice não aceita, ou então se naquele momento ele não quer aquilo por causa de alguma situação. Cara, nós estamos aqui na Terra, no mundo físico, eles que estão no mundo espiritual, eles enxergam quilômetros à frente de nós. Então ele sabe por que está pedindo para fazer assim, porque está pedindo para fazer assado. Então, a primeira palavra tem que ser sempre do inquice. Acontecem situações da nossa casa aqui de estar eu e minha esposa sentado assim conversando sobre alguma coisa e ela fala algo e eu falo assim: ah, não é melhor fazer isso não, é melhor fazer assado. Ela, ah, não, é melhor fazer X ou Y e tal. Aí fica aquela meia que não chega a uma discussão, mas fica aquela O coisa, né? impasse, né? Todo Tentando impasse. esclarecer algo. Aí do nada ela vira. Aí vem o santo. Vem o santo e deixa o recado, ó. A minha mãe quer que faça isso, isso, isso e isso. Beleza, então fechou. Não é nem o que eu quero, nem o que você quer, o que o santo quer. Então a gente vai fazer aquilo. E funciona dessa forma e teria que ser assim em todos os lugares, né? Mas Exato. quando Exatamente. se intitulou a questão pai de santo, né? Aí acabou, né? Eles acham que realmente são pai dos santos que cultuam, né? Aí virou essa questão. Exatamente. Muitas das vezes não é feito a vontade do inquice, né? E sim da pessoa, da carne. Daí é onde a coisa começa a ir pelo ralo. Porque daí a gente, como também ser humano, né? A gente vai bater de frente, não vai concordar com diversas coisas, e daí começa a dar os atritos que muitas vezes acontecem em vários lugares. Ó, Mas Pedro Marcelo a aqui, gente vai seguindo. Pedro Marcelo aqui falou uma coisa interessante. Os minquice, infelizmente, estão sendo moldados. E é realmente isso. As pessoas estão moldando o inquice da forma com que eles querem. É que o inquice faça o que eles querem, que dance como eles querem, que coma o que eles querem, que seja tratado da forma que eles querem. E não, tem que ser o contrário. Nós temos que fazer aquilo no que o inquice quer, né? Porque, exemplo, essa casa de santo aqui onde eu estou hoje, né? Hoje essa casa, a responsabilidade dela é de Indandalunda, né? A casa é dela, a casa não é minha, não. Então, assim, como que eu vou contra algo que Dandalunda quer? Não existe isso. Não existe isso. Não tem como fazer isso. Não tem como eu querer moldar em Dandalunda. É o contrário, em Dandalunda que tem que me moldar para eu ser uma pessoa melhor, para mim ter um entendimento melhor do que aquilo. Agora sim, tem coisa que eu faço. Quando pede para mim fazer aquilo ali, ó, bota isso em cima daquela janela. Eu procuro querer entender, mas por que está pedindo para botar aquilo ali em cima daquela janela? Tem algum motivo? Ah, é por causa disso, disso, disso. Porra, beleza, vamos lá, segue em frente. Porque assim, quando der problema também, eu não vou conseguir resolver aquilo, mas o santo ele tem a capacidade de resolver aquele problema, algo que eu não tenho. Exatamente. Inclusive, é o motivo da gente seguir essa religião, né? Isso aí. Da gente ter esse respaldo ancestral, velho. Senão não fazia sentido. Pô, vamos seguir o padre, já era, o pastor, tá tudo certo. Também recebe recado do Espírito Santo e já era, né? Não precisa ser estar lá dentro da roça 24 horas, não precisa ser ficar tocando tambor, não precisa ser ficar cantando, matando galinha, matando cabrito, não precisa ser ficar perdendo noite de sono. Pô, não é isso? Porque a vivência, o Mucambila, é muito importante para isso, né? Vou te dar um exemplo, que nem você falou sobre essa questão de receita no bolo. Pega num papel, escreve como que se corta um cabrito, dá para um cambono novo e fala assim, ó, é isso aqui, ó. Lê aí tudo e dá o cabrito na mão dele para ver se ele corta. Não
Ah, mas Não é a isso mesma não coisa. acontece. Não, mas não nem acontece. Sabe por que não acontece? Eu vou te falar. Cara, tem pessoas que ficam, eu falo por experiência, tem pessoas que acompanham 10, 20, 15, 30 anos, acompanha ali, tá? Segura o passa 20 anos segurando o cabrito para você cortar. Passa 20 anos segurando o cabrito para você cortar. Não falha uma. Dá, dá o pocó na mão dele e fala, faz aí. É outra Não faz, coisa. meu irmão. Não faz. Ah, entendeu? Então, tipo assim, a, a convivência, né? O, a experiência de você fazer é diferente de você estar vendo, né? Você vê uma coisa, é igual dirigir. A gente, quando não sabe dirigir, vê as pessoas dirigindo, acha que é fácil, né? Pô, só segurar o volante ali, ficar passando marcha, tudo certo. Quando você vai aprender a dirigir, você sabe que é difícil, né? Que tem todo uma sequência, tem uma coisa depende da outra. É a mesma coisa dentro da religião, uma coisa depende da outra, né? Eu sou Tata Cambondo, sou Tata Kivondo, eu dependo dos meus irmãos, né? Cambondo, Muzenza, enfim, cota, para segurar o cabrito para poder fazer o ato, segurar a galinha, né? Eu preciso de alguém na cozinha para poder limpar os bichos, tirar a pena, tirar o couro do cabrito. Meu, é comunidade, cara. Ninguém faz nada sozinho. Pai de Santo não toca roça de candomblé sozinho. Cambondo não toca roça de candomblé sozinho. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. É vivência e tem que pôr a mão na massa, não tem jeito, né? Tem que pôr a mão na massa. Não adianta as pessoas querer pegar cursinho de internet, apostila e achar que sabe. Não vai funcionar, gente. Quando você for lá de verdade colocar a mão na massa, vai dar cocô. É diferente, né? Por isso que a gente sempre fala, né, que é importante essa vivência de fato do dia a dia de Candomblé, né? De você poder estar ali observando tudo, passar por aquela experiência várias vezes, que nem você falou, ninguém toca Candomblé sozinho, né? Um sacerdote não toca uma casa sozinho, um cambono, uma macota, né? Vou te dar um exemplo. Você pega uma macota, né? Eu vou dar um exemplo de uma macota. Você pega uma macota, se não tem ninguém que vira ali naquela casa, o que que aquela macota acaba se tornando? E aí a gente vai tocar para quem? Isso aí. Se não Né? tiver um muzenza, o pessoal fala tanto dos mais novos, porque os mais velhos, assim, muitos querem chegar aos 7 anos para não virar, né? Para não virar mais no dia de candomblé, para não virar, ficar virando toda hora, dia a dia, né? Aqui em casa não tem isso. Aqui quem tem 7 anos, 14, 21, santo vira direto para dar recado, para falar isso. Às vezes está tocando e às vezes o santo vira. Não tem essa. Mas vou te dar um exemplo. Não tem um muzenza. Aí como que faz um ritual de muzenza? Né? Como que as pessoas aprendem o ritual de muzenza se não respeitar o muzenza? A gente toca para quem? Quem vai virar se a gente não cuidar bem do muzenza, se a gente não fazer com que aquelas pessoas se sintam bem dentro da casa, de querer estar ali, de aprender, de estarem ali de coração, com a fé necessária. Então, é que nem você falou, cara, o candomblé ele funciona como uma engrenagem, né? É, Dentro de cada casa tem sua engrenagem, né? E também cada casa é uma engrenagem. Então o que que acontece? Todas essas casas, a partir do momento que elas começam a se conectar de alguma forma, quando eu falo se conectar de alguma forma, não é trocar fundamentos, não é um se meter na casa do outro, não. Mas é um estar conectado com o outro, de aceitar a diferença, essa diversidade. Essa engrenagem ela vai se montando ao todo, se torna muito maior. A máquina grandona vai funcionar muito mais e as pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. Eu tive a sorte, né? Graças a Deus, de ter alguns tios de santo muito bom, cambombo, né? E ter alguns tios de santo muito bom, que me deram uma grande luz, que inclusive
a gente precisa, né, de pessoas que nos incentivam a sempre melhorar. Deixa eu só falar um negocinho rapidinho, só para me não esquecer, que senão eu sei que eu vou esquecer. Por causa de uma pessoa que botou aqui assim, até a Kituala botou aqui assim, se não tiver os mais novos, o candomblé não se perpetua, né? Vou te dar um exemplo do que aconteceu algumas vezes aqui em casa. Você viu que aqui que tem muitas crianças, né? Que já são iniciadas, que fazem parte do candomblé. E tem crianças que ainda não aprenderam a tocar, mas quando chega no finalzinho do candomblé, que vai tocar para lembra, bota as crianças no atabaque, as crianças ficam ali tocando. Exemplo, tá meio que fora do ritmo, mas sempre tem um para poder levar ali, para poder o pessoal conseguir dançar. Tá? Muita gente fala assim, pô, tira daí, cara, não tá tocando errado a criança. Cara, aí se a gente não der incentivo a essas crianças, esses mais novos, fazer com que eles tomem gosto, com que eles gostem daquilo ali, dele ver o engoma como algo muito importante, algo que vai trazer uma felicidade para ele, que aquela criança vai ficar feliz. Cara, isso tem que fazer parte da gente, né? De dar esse incentivo às crianças, de fazer com que os mais novos queiram aprender, de incentivar, de botar para fazer isso, de botar para fazer aquilo, tá ali acompanhando, que as pessoas vão tomando gosto, as pessoas vão tendo aquela vontade realmente de estar no dia a dia numa roça de santo, numa casa de candomblé, para poder dar continuidade. Porque se a gente não fizer isso, quando chegar amanhã, o que vai ser do candomblé? Fala. Exato. Aqui a gente tem o costume de deixar a molecada que está aprendendo a tocar o budiá. Já está ótimo para eles, né? Eles já vão ali, já fica na expectativa, sabe que quando acabar ali a festa vai ter o budiá, e daí eles já ficam ali, não vai tocar o budiá, não vai tocar o budiá. Eu também já toquei budiá, velho, na casa do meu avô, né? Como eu tinha medo de subir no engoma e errar, então eu não tocava. Então eu ficava ali esperando alguém que, tipo, ia subir pessoas que ali do mesmo nível, tá ligado? Que eu, que também não sabia tocar muito bem. Eu ficava ali esperando, falei, quando os caras subirem, eu subo também. Mas isso, cara, é uma coisa que incentiva, tá ligado? As pessoas querem. E outra, a molecada também, fala molecada, não só a molecada, mas as pessoas que também estão adentrando ao candomblé, as pessoas estão ali na semana, o dia da festa é o dia que eles estão tudo querendo, sabe, tocar ali para aquele santo. Então, para eles também é importante. Não que você deixa, né, na hora do bundê do santo ali, é claro que sempre vai pegar os cambonos mais velhos. Isso é tradição, acredito que não só na minha casa, né, não só na casa do meu avô. Acredito que em toda a raiz isso seja tradição. Na hora do bundê do santo, quem vai subir são os cambonos mais velhos, né? Então, assim, mas, pô, eu tava tocando ali a hora da kizomba ali e tal. Deixa a molecada que está aprendendo a tocar, né? Coloca dois que sabem, coloca um que sabe mais ou menos, vai fazendo. Isso eu faço na minha casa. Então, eles vão se entrosando, vão pegando a pegada deles ali, né? Sempre tem um trio que se conecta mais ali, tá ligado? Sim. Então, eles vão montando o time deles ali, né? Porque eu tenho umas pessoas que eu gosto de tocar assim, que eu tenho mais uma conexão, tá ligado? Mais um vínculo. O negócio tem pessoas que, né, que a gente tem mais aquela aproximação, que o negócio está conectado ali, que vai embora. É diferente, entendeu? Tem essas pessoas. Então, assim, eles também já têm que começar a pegar isso de agora. As pessoas que estão aprendendo, as pessoas que são mais novas, molecadinha mais nova, né? A gente também tem que dar esse incentivo para eles querer tocar. Ó, como tá, meu amor? Ontem teve festa na casa do meu avô, né? Festa de encosto. Velho, eu sou um cara que eu gosto de tocar, velho. Eu gosto, eu me entrego de verdade ali quando eu tô no atabaque, acabou, velho. A mão pode cair, meu parceiro. Se tiver que cair, vai cair, velho. Não, vai cair. Eu sou desse tipo. Velho. Eu sou uma pessoa que, tipo, quando eu tô tocando, quando eu subo para tocar de verdade mesmo, com o meu coração, ali eu tento me conectar ao máximo com aquela energia que está ali dançando, com aquele santo, com aquele orixá, enfim, que seja. Cara, a mão pode cair, os braços, eu não tô nem aí, velho. Porque ali, para mim,
Para mim, as pessoas falam, o GAN não tem, o GAN Cambono não tem transe, mas a gente tem sim, né? Claro Quando a gente que está tem. ali Claro que conectado, tem. a gente está num tipo de transe ali que pode acabar o mundo, velho. Pode acabar o mundo, Pode meu irmão. Que mesmo. ali a gente está ali conectado, ligado com aquela energia ali e acabou, né? E isso é uma coisa interessante que quando eu falo com alguns cambonos, com algumas pessoas mais velhas, eles falam, é desse jeito mesmo que funciona. Então a gente também vai tentando passar isso para essa molecada mais nova, não que eu seja velho, né? Mas eu tive e tenho convivência com pessoas antigas do Candomblé da minha família. Então são coisas que eu peguei, né? Eu peguei assuntos deles, peguei vivência, peguei palavras, trouxe isso para o meu mundo de hoje, né? O meu Candomblé que eu vivo. Fiz essa assimilação também junto com meus estudos e, velho, estou aí, mano. Estou Ó, vou te aí. dar um Então, assim, exemplo. muita coisa. Tem um Pode falar. rapaz que entrou aí agora, né? Que é o Tata que se confirmou há pouco tempo agora, 2 meses aqui em casa, né? Tata Luan Zulessi, né? Então, o que acontece? Iniciado agora, tá fresquinho, mas, cara, vamos botar assim, é o padrão de como o cambono tem que ser. De 3 em 3 dias, tá na roça para querer fazer algo, para poder aprender algo. Ah, não, vai quinar uma erva. Não, deixa que eu faça, porque eu quero aprender, tal, que não sei o que lá, me explica, tal. Ah, vai fazer uma coisa? Como que é? Vai buscar folha? Posso ir com você buscar folha para me aprender folha, tal, que não sei o que lá, isso aqui. Então, é interessante também isso, né? A força de vontade de cada um, né? Que você chegou no que você é hoje, eu cheguei no que eu sou hoje, né? Foi com dedicação, foi com esforço, foi com como que eu posso usar a palavra? É, assim, foi deixando coisas de lado. Quando eu falo deixar coisas de lado, é assim, às vezes um final de semana que eu tinha para poder sair, para poder ir numa festinha, e tinha algo que ia ter dentro da casa, que mesmo que eu não ia colocar a mão em nada, eu falava, não, mas eu vou para lá, que eu quero ir, não é nada, não é nada, eu aprendo a fazer uma comida aqui, eu aprendo a enrolar um dengue aqui, tá? Eu aprendo a buscar uma folha, entendeu? Então, assim, você tem que acabar abdicando de algumas coisas para você realmente, de fato, querer ser alguém, querer aprender, para se conectar mais com essa ancestralidade, que nem você falou, que quando nós vamos fazer isso, né? Vou tocar o Engoma no dia de Candomblé. Cara, é uma felicidade que não tem tamanho, é algo que, assim, é uma felicidade que eu não consigo sentir em nenhum outro momento da minha vida, né? Então, assim, essa conectividade que a gente vai ter com a ancestralidade vai depender só de nós mesmos, da nossa dedicação, do nosso empenho, do nosso esforço, e isso vale como palavra, assim, de um cambono, assim, que está se tornando velho, né? Quando eu falo está se tornando velho, porque eu estou me tornando, já não é nada, já vou fazer 24 anos agora de confirmado, né? E 38 de santo. Então, estou começando a me tornar velho, né? Mas não quero parar de tocar, não quero parar de cantar, porque isso é algo que me alegra, isso é algo que faz eu me sentir bem, que faz a minha vida ter algum sentido, entendeu? Então isso tem que ser o mesmo propósito de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Acho que tinha até uma pergunta que era relacionada a isso. Aí você vê que aquilo que eu te falei, né? O famoso o papo de camba, né? Porque você vê, nós na verdade só respondemos uma pergunta até agora, mas nós já entramos em várias questões, já falamos sobre várias Várias. coisas. Isso que é A gente já interessante. entrou em várias questões que nas perguntas mesmas que tinha aqui já fala, né? Já estava nas perguntas. Por exemplo, a música e dança são importantes a que nível? Acho que a gente já falou bastante disso, né? A importância do ritmo, da dança, do cântico dentro do candomblé. Eu acho que tudo que a pergunta, tudo que está nessa pergunta, a gente já falou praticamente tudo, né? Então, só para dar mais uma implementada,
a cantiga, né, em si, a voz, a palavra, o gesto em si, dentro do candomblé, dentro da ritualística do candomblé, isso, no meu entendimento, são uma das coisas mais importantes que a gente precisa, né? Os movimentos que a gente faz, os cânticos, as danças, isso serve como para-raio, eu costumo falar, isso serve como para-raio, né? São os apóstolos. A gente é uma para-raio dos nossos ancestrais, né? De Zambi. Então a gente recebe, recebe e também transmite a energia através da dança e cântico, né? Porque eu acredito que quem é de candomblé sabe, né? E já sentiu a energia de quando alguma pessoa canta alguma cantiga, dá aquele arrepio na gente, a gente sente aquela emoção, aquilo ali é aquela pessoa te transmitindo uma energia, né? Enviada pelos ancestrais através dele, através da palavra, ela chega na gente de uma forma invisível, porém que a gente sente ela com muita força. Como se fosse assim, algo bem simples para mim. Quando eu falo algo bem simples, é só nós percebemos no nosso próprio cotidiano, né? Isso é algo que veio de costume dos nossos ancestrais, né? Que é o quê? Hoje, eu vou te dar um exemplo. Marcos, né? Que o teu nome é Marcos, né? Marcos, Vou te dar um exemplo. Então, você, quando quer comemorar alguma coisa, você vai comemorar um aniversário, alguma coisa, o que você faz? Já pega um som, liga uma música e tá feliz, e tá dançando, tá bebendo o que quer, tá comendo o que quer. Então, para nós do candomblé, essa questão é da mesma forma. A dança, o toque, os cânticos, é festejar, é celebrar com as pessoas próximas do seu lado, né? É compartilhar aquela energia, né? Que você se conectou com ela durante aquela semana toda, durante aquele mês todo, né? Então, realmente, para mim é isso, é uma festividade, né? Não é à toa que hoje, no Brasil, né? O samba, né? Se tornou com esse nome samba por conta da nossa cultura, né? Da nossa tradição banto, né? Que a palavra samba vem de festejar. Então, você vê que o samba também festeja, é aquela festa, aquela coisa, aquele glamour todo, tal. É a mesma coisa para nós. A questão da importância da dança, a questão dos cânticos, do toque. Para mim é isso, é a conectividade com a ancestralidade, né? É você festejar a ancestralidade. Por quê? Você tem que estar feliz porque seus ancestrais estão perto de você, seus irmãos estão perto de você, estamos reunidos em forma de família, numa comunhão, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo no mesmo propósito. Então, é muito importante essa comunhão em si, né? Esse momento de festa, esse momento ritualístico, para a gente se conectar um com o outro, né? Quando eu falo um com o outro, nós com irmãos, irmãos com ancestralidade, com a terra, com o universo, no modo geral. exatamente. E aqui, já que você entrou em terra, já vamos para essa pergunta aqui então, né? Quais são os elementos sagrados e símbolos utilizados no candomblé? Quer começar aí? Pode tacar marcha. Como que é? Não escutei direito. Repete aí. Quais são os elementos sagrados, símbolos utilizados no candomblé? Vamos botar assim, questão de elemento sagrado. Para mim, todo elemento é sagrado. Tudo que existe, tanto dentro do candomblé quanto na natureza, é sagrado. Porque quando eu falo isso, tudo para mim é sagrado. É o quê? Para mim, a água é sagrada. Para mim, as folhas são sagradas. Para mim, o ar que eu respiro é sagrado. Para mim, a fala, a conversa de um irmão com o outro é sagrado. O aprendizado que o mais velho passa para mim é sagrado. Para mim, tudo aquilo que está englobado no universo, para mim, é uma energia sagrada, né? Nem todo mundo pensa da mesma forma, porque é muito fácil eu falar assim, nossa, a água sagrada de Dandalunda, da cachoeira, aí eu chego lá na cachoeira, jogo uma sujeira, vou lá, faço xixi dentro da água, tal, bagunço com aquilo ali, e eu vejo aquilo ali como sagrado. Não, realmente, de fato,
eu fazer com que aquilo ali seja sagrado, né? Então, o chão da nossa casa é sagrado, as portas, tudo é sagrado. Então, tudo é sagrado, né? Agora, os símbolos, né? Ah, qual o símbolo que é sagrado? Isso vai depender, né? Que nem assim, qualquer símbolo dentro da sua casa é sagrado. Quando você abre, quando você chega na frente da sua casa e você olha o portão, aquilo ali já tem um simbolismo para você, já é um símbolo sagrado aquele portão da sua casa. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma, não vejo que tenha coisas específicas. Para mim, tudo que acontece ali dentro de uma casa de santo, qualquer coisa que vai se fazer ali, tem uma consequência e aquilo ali, para mim, se torna sagrado. Exato. Eu também não tenho muito o que falar sobre, não, que você já falou bastante, falou bem. Para mim, os elementos, né, que a gente sabe que são os elementos importantes dentro do candomblé, que são os elementos naturais, né? O ar, o fogo, enfim. Isso aí eu acredito que a maioria das pessoas sabem, né? A água nem se fala. Então, assim, o que você falou bem, eu também concordo com essa fala. Tata, a gente deixou uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente entrar nela, que também já vai, com certeza, emendar nisso que a gente estava falando. Não sei se possível fazer pergunta, mas quais suas opiniões entre religião e ciência, baseado ao recente assunto em que o arco-íris é uma simples ilusão de ótica e incentivada a não acreditar? O que você tem a dizer? Cara, essa questão de religião e ciência, quando a gente fala de ciência, a ciência faz parte do nosso universo, né? Mesmo antes de existir cientistas, com algo, exemplo, com estudos que para poder comprovar algo, a ciência ela já existia de alguma forma, né? Ela só não era explicada, ela só não era mais aprofundada como era antigamente. Mas vou te dar um exemplo, é super importante isso, porque vou te dar um exemplo, o Inquice. O Inquice você vê, o Inquice? Quando a gente fala de espírito ancestral, não. Então, como se fosse assim, no ancestral você não vê. Então é uma ilusão de ótica, né? Você só está vendo a pessoa ali, você não está vendo o ancestral que está ali, ou aquele inquice ali. Você está vendo ele manifestado em um corpo. Então, exemplo, isso já é um tipo de ciência. Para mim, isso é ciência. Quando eu falo ciência, o uso de uma folha, de você saber como usar aquela folha, isso é ciência. Como você usar a água da chuva, que nem, eu tenho o arco-íris, é uma ilusão de ótica, mas ele não se forma e você não vê aquilo ali. A partir do momento que você está vendo, ele tem uma importância para você. Então, uma visão de ótica, né? Então, assim, acho que tem coisas que as pessoas assim gostam de romantizar certas coisas que não, acho que não tem o porquê, né? Tudo está conectado uma coisa na outra. Porque quando a gente fala de candomblé é ciência, candomblé é matemática, candomblé é biologia, candomblé é história, candomblé é geografia. É tudo isso, entendeu? Então, tudo isso faz parte do candomblé. Não como forma de estudo, mas sim como forma de elementos, né? Exato. Eu acho importante assim também, porque, cara, é bizarro. Eu falei isso lá atrás e vou falar novamente. É bizarro você ouvir. Era normal você ouvir isso de uma pessoa que não tem vivência de candomblé, né? Como foi a pessoa citada que fez essa fala aí, que Tata Gitu fez a pergunta. Porém, o arco-íris ele não é uma visão de ótica, uma ilusão de ótica. É impossível. O arco-íris, eu acredito tranquilamente, sem dúvida alguma, que ele é sim a manifestação de um inquice. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas, como você falou, elas querem. Na verdade, é um assunto bem mesmo do próprio que foi falado, contraditório demais, né? Porque a gente tem relatos históricos, quando a gente fala de estudo, né? Na própria
a África Banto era se feito no tanto que tem um inquice no Vula, né? Que com certeza já deve ter visto tudo. E tanto que era feito oferendas e trabalhos a esse inquice, exatamente quando era possível se viu arco-íris. Então, uma coisa depende da outra. Então, a gente não precisa nem muito a fundo quando a gente fala de candomblé, né? A gente sempre está acompanhando ali quando o arco-íris aparece, é a chuva, o sol, né? Então, uma coisa gera outra. O inquice, né? É sempre um elemento dependendo do outro, gente. É muita ignorância não ver isso. Até isso. Até isso que você falou. Nenhum inquice funciona se não tiver uma partícula de um elemento de um outro inquice. Exato, até isso. Exatamente. Um é dependente do outro. Como que vai ter fogo sem oxigênio? É possível? Isso você faz. Ciência, cara. Você pega uma vela e enche. Você pega uma vela, põe dentro de um pires com água, acende a vela, coloca o copo em cima. Vê quanto tempo ele vai ficar aceso. Então, assim, os elementos naturais, o inquice, um depende do outro. Então, assim, a energia natural, né? A energia natural, a força de Zambi, ela já mostra para a gente que a gente mesmo como ser humano, um depende do outro, né? É onde vem o Ubuntu, é a comunidade. Então, assim, Tata Gito, só respondendo aí, a gente não vê dessa forma, né? Como eu falei, para mim, o arco-íris é uma das coisas mais importantes também na natureza, para a gente, né? Até porque se ele parar de existir, ferrou. Ferrou. Ele parar de existir, ferrou, porque daí é sinal que a gente não vai ter chuva nunca mais. Certo? Mas acho que é isso aí. Espero ter respondido legal. Um abração aí pro Tata Gitu aí. O Tata Gitu ele tá com um problema comigo, não sei o que é, que ele não responde mais minha mensagem, ele não fala mais comigo. Eu falo lá com ele no WhatsApp, ele não me responde. Não sei qual é o problema que o Gitu tá tendo comigo. Mas um abraço para vocês, Gitu. Saudações ancestrais aí. Tata Gitu tá ficando idoso, né, velho? Tem que ir devagar. Tem que ir devagar com ele. Mas é isso. Acho que é isso. A gente já até chegou em uma hora. A live foi bacana pra caramba também. Pra gente não ficar esticando, que nem a última live a penúltima live que a gente fez, eu, você, o Quaxi e o Everton, o Tio, foi 3h30, meu irmão, de live. Você sabe o que é isso? 3h30 de live, ninguém vê 3h30 de live. Entendeu? Então, eu acho que 1 hora tá bacana, depois as pessoas conseguem acompanhar nos pedacinhos, mas eu acho que 1 hora tá suave, a gente falou pra caramba. Vamos ver para a próxima, aí a gente marca de novo, né? E vamos que vamos. Quer deixar um recado aí pro pessoal? Tamo junto. Vamos sim, vamos marcar a próxima, vamos nos conectar aí de novo. É porque eu tô um pouco realmente fora, bem de redes sociais mesmo, que estou me dedicando mais à roça mesmo, né? Porque agora, de fato, minha esposa assumiu a casa em definitivo, né? Então, o que acontece? Agora é eu para ajudar ela em tudo, né? Para a gente correr atrás das coisas. Então, fica mais puxado agora. Então, realmente estou sem tempo. Outra coisa que eu parei de fazer também, sobre questão de estudar, né? Dos estudos, assim, eu faço para mim, mas parei de escrever para poder fornecer PDF, que nem eu fazia antigamente. Você lembra que eu fornecia muitos PDF, fazia muitos livros para divulgar? Mas o pessoal acabou se tornando muito chato, então não vale a pena o tempo que você perde de escrever, de colocar para o pessoal ficar perturbando na internet, de ficar fazendo fofoquinha, aquela coisa toda. Tá? Então parei, agora estou realmente passando isso para quem realmente quer, para quem conversa comigo. Estou com um projeto dando aula, se você até me permite para poder falar aqui, né? Convidando o pessoal, né? Que eu estou dando algumas aulas particulares, né? Então, quem tiver interessado em aulas, né? Não, eu não falo curso porque não é curso. Quando eu falo aula é porque a gente fala,
explica algumas coisas na frente de um quadro e explica tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Não de conhecimento de fundamento, mas de conhecimento sobre aquilo que todo mundo vê do Candomblé, aquilo que todo mundo participa, aquilo que todo mundo tem dúvida, né? Então, estou dando esses cursos aí agora, estou bem focado nisso e graças a Deus está dando muito certo, estou com bastante aluno, dando bastante aula, então também quem tiver interessado, só me chamar lá no direct, lá no Instagram. Só mandar um abraço aí para Ícaro, descarado, que some. Ícaro sumiu, manda Gil. Sumiu. Manda Gil, quando ele aparece, ele tá igual borboleta. Não sei o que está acontecendo com ele. Acho que ele está levando essa questão de Caindo muito sério. Eu acho que sim, eu acho que ele está virando borboleta. Então, sobre essa questão de pessoal, quem tiver interessado, quem quiser, só me chamar lá no Insta, lá, Tata Rumbê, quem puder seguir lá também. E agora estou até com um projeto novo lá da página, né? Que eu acho que você está até seguindo, não está? Na minha página nova, página chamada Banto Angola. A gente está sempre postando algumas coisinhas lá, umas imagens, algumas cantigas. Você não me mudou ainda. Algumas cantigas. É Banto Angola o nome da página. Então, depois eu vou pedir para você colocar lá no teu story lá. Manda lá o link lá da página. Fechou? Fechou, pô. É isso aí. A gente marca a próxima aí, a próxima resenha, o próximo papo aí. Esse papo é gostoso. Vamos tentar pegar o Mandargi numa live aí, que esse daí, mano, você é louco. Nossa, mãe. Esse aí, tu pega um tatu, mas tu não consegue pegar esse cara para poder fazer a live. Esse aí tá difícil, hein, mano? Meu Deus do céu. Mas fechou, mano. Tamo junto. Forte abraço aí. Dá um abraço esqueci o nome dela. Até mancadinho. É que eu disse Gina, velho. Danda, porque aqui em casa também. Ó, minha filha é Danda, né? Tem o irmão de Santo Danda. Ó, vou dar um abraço na Danda. E fala que logo eu apareço aí. Não, tamo junto. Eu também tô me organizando aqui. Logo assim que passar esse período aí, da gente estar fazendo algumas reformas aqui, ajeitando algumas coisinhas aqui, eu vou dar um pulinho em São Paulo também para poder prestigiar aí a festa de vocês, participar um pouco aí, conhecer um pouco aí a casa de vocês também. E um abração a todos aí que assistiu a gente aí. Mucuyu, saudações ancestrais a todos aí e tamo junto, até a próxima. Abraço, família. Tamo junto, todo mundo que passou aí. Aquele abraço. Abraço lá pro Kivuca, tamo junto. Forte abraço. Precisando, estamos aí.